Vamos começar, gente. Vou botar aqui meu nome, que vai passar ali. Qual vai ser a dinâmica, né? Eu preparei para vocês alguns slides em relação à matéria de direito constitucional eleitoral. Que a gente tem o artigo 1º, o artigo 14 e 15 e 16. A gente vai falar muito, quem está já na área de constitucional, estudando, a gente tem uma parte de cidadania, de nacionalidade, que eu vou tocar só alguns pontos, mas vocês vão ver que desses pontos a gente vai desdobrar em outros, só tocando em algumas outras leis, a Lei 9.504, a Lei 9.096, que são as que mais caem em concurso. Todas vão derivar do direito constitucional. Todas vão derivar da parte que na Constituição traz direito eleitoral. E nessa parte de introdução, o CESP e a Fundação Carlos Chagas cobram muito, não tanto em princípios, né, que a gente estuda em algumas áreas do direito, mas em relação às regras de organização das eleições, em relação a coisas que a gente aparentemente sabe, mas às vezes tem uma pegadinha, como por exemplo, qual é o regime de tipo de votação para senador. Eles caem, a gente às vezes parece que é uma coisa boba, né? Mas é uma questão que cai muito em prova. Se a gente for analisar as provas, 60% das provas hoje de direito eleitoral são matérias de organização e competência da Justiça Eleitoral. Se você pegar o Código Eleitoral da parte que fala como é que é a composição do TSE, como é que é a composição do TRE, quem pode ser, quem vai julgar registro de candidatura de presidente, quem vai julgar recurso contra a expedição de diploma, 60% das questões de eleitoral são dessa matéria. Quando você vai ver, tem 6 questões de eleitoral, tem 2 sobre a organização da Justiça Eleitoral, uma sobre a forma de composição do pleno ou sobre as competências dela. Então eu peguei a parte de Constituição e dela a gente vai dando uma viajada. Vou começar com o básico, com o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, eu disponibilizei esse material antes para vocês, não sei se o curso passou. Estados, municípios do Distrito Federal constituem-se em Estado democrático de direito, vou marcar aqui, e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e pluralismo político. Parando só nesses incisos, a gente destaca pelo menos 3 que têm reflexo no direito eleitoral. Que a gente vê caindo em prova, por exemplo, que a gente vai ver no artigo seguinte, por exemplo, a diferença de sufrágio e voto. Que as pessoas confundem muito o que é sufrágio, o que é voto. Cidadania, o conceito de cidadania que a gente tem em relação à sociedade, às vezes não é o conceito jurídico. Para a lei, cidadão é aquele que é eleitor. Então a pessoa vai ser cidadã no conteúdo sociológico da palavra. Mas para fins de direito, por exemplo, a gente vai ver mais à frente que a iniciativa popular, né, a ação, ela pressupõe a cidadania que, para a lei, é ter o título de eleitor. Tanto que é um dos documentos exigidos para você entrar com esse tipo de ação. Então, a cidadania no ramo do direito eleitoral, e isso é alguma pegadinha de prova, que eles trabalham, por exemplo, na questão de ter ou não segundo turno no município. Sempre cai. 200 mil o quê? Eleitores, habitantes, cidadãos. No caso dos 200 mil pessoas, eles não falam em cidadãos, eles falam em eleitores. Na prova é assim, e aí que cai a pegadinha, porque ele fala 200 mil habitantes, aí na hora você se confunde. Não, aqui no Rio de Janeiro, o marco para ter segundo turno são 200 mil eleitores. Não fala em cidadão, a lei é expressa em relação a isso. E aí eles jogam com essas palavrinhas. A soberania em relação ao país, é o país em relação ao mundo exterior, em relação a outros entes. A gente é formado uma federação, aqui já diz também. O que acontece? Os entes federativos, né, as unidades da federação, são os estados e os municípios, e o Distrito Federal. Eles todos, eles não têm soberania, eles têm autonomia política, autonomia financeira, autonomia de gestão dos seus recursos. Soberania só a União tem, e a União, quando eu falo União, não é a União Federal, é a União o país. Então a gente tem a soberania de entrar em guerra contra outro país. Um Estado não pode entrar em guerra com um país, a gente não pode pegar o Rio Grande do Sul, ele não pode declarar guerra à Argentina. A declaração de guerra é competência da União, porque ele envolve todo o Estado nacional. Um Estado não pode contrair empréstimos com instituições financeiras exteriores, com outros países, sem ter autorização da União, porque isso envolve uma questão de soberania em relação do país com o outro ente federativo. O Rio de Janeiro, por exemplo, essa crise, se ele quiser pegar um empréstimo no Banco Mundial, ele não pode ir ao Banco Mundial
e requerer esse empréstimo sem que antes a União autorize isso, baseada na questão da soberania nacional. Não pode um ente federativo lidar com o público externo, né, com outros países, sem passar pela União Federal. A gente passando mais o pluralismo político, vocês vão ver, eu botei aqui a Lei 9.096, que ela regula a atuação dos partidos políticos, né? A gente vive, os doutrinadores chamam, uma república democrática partidarista. Ou seja, a gente não pode chegar ao poder, a gente não pode influenciar nos rumos da nação se não for por meio de um partido político. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente não tem candidaturas avulso. Então, se eu não sou filiado a partido político e quero ser candidato, eu não vou poder ser. Quando chegar na hora do registro de candidatura, quando eu apresentar a minha candidatura, vai ser indeferido pelo juiz eleitoral por falta de filiação partidária. A gente teve, inclusive esse ano aqui no TRE, uma pessoa que veio até o 2º grau com isso, provavelmente ele vai recorrer para o TSE, tentando ser candidato, com os argumentos dele, de forma apartidária. Aqui no Brasil, o regime que hoje vige no Brasil impede isso. A gente não tem como fazer esse tipo de situação para nenhum cargo. Porque as pessoas falam, não, mas senador representa o Estado, mas não representa a população, então poderia. Ou cargo do Poder Executivo só vai gerir, em tese não precisaria ter um apoio partidário. Na verdade, a estrutura do Estado brasileiro, ele não é montada dessa forma. A gente já, desde a época da independência, a gente vem com grupos políticos formados, mal ou bem organizados, mais ou bem estruturados, mas a gente vem, ao longo desses séculos, sempre tendo partidos políticos. É a única forma para chegar ao poder dessas pessoas. A gente tem outras formas de influenciar o poder, mas de exercer o poder com base na Constituição só através dos partidos políticos. O parágrafo único, ele fala todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, diretamente, nos termos da Constituição. Diretamente é aquilo que vocês já devem ter aprendido constitucional, quem já está fazendo o curso há mais tempo, é o referendo à iniciativa popular e o plebiscito. Está no próximo slide, que eu não vou passar agora porque tem uma questão no meio. Mas a gente vai parar primeiro nos representantes eleitos, né? Eu vou fazer um esquema aqui para vocês sobre como é a forma de eleição no Brasil, né? A gente tem primeiro para majoritária e proporcional. A majoritária, ela ainda se divide em duas. Ela vai para simples e absoluta. Aí a gente vai dar nome a esse sisteminha aqui, que é teórico, né? As atividades que a gente faz. A gente vai ver. Vereador, por exemplo, ela é proporcional. Vamos começar de baixo para cima. Vereador, a gente está aí na eleição, acabou o primeiro turno agora. Vereador é uma eleição proporcional. O que acontece? Qual é a lógica do regime proporcional aqui do Brasil, né? A gente tem um regime que é partidário, como a gente viu na Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal já disse que cláusulas de barreira, por exemplo, dependendo da modalidade que ela tem, ela fere o pluripartidarismo, porque você vai impedir que um partido se fortaleça. Por que isso? Por causa do sistema proporcional. Qual é a ideia dele? Que a gente bote nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, a proporcionalidade que aquela fatia da população dá àquele partido. As pessoas não veem isso na hora de votar, né? Porque passa batido, porque a gente é uma sociedade eminentemente personalista. A gente vota no candidato, não vota no partido. Só que o partido está elegendo o candidato. Então, quando você vota os 2 primeiros números do candidato, sempre é do partido político. E aí, qual é a ideia dela? É você separar fatias, né? Você pega aqui um todo, né? Você tem aqui a Câmara de Vereadores. Aí você vai pegar, essa fatia aqui é de um partido, essa aqui é de outro, essa aqui é da minoria, essa aqui é da situação, aí tem o partido A, partido B, partido C, partido D, partido E. Em tese, a gente deveria ver a Câmara de Vereadores dessa forma. Por quê? Aquele grupo de vereadores não foi o candidato A e o candidato B que foi eleito, foi o partido que foi eleito. Por isso as pessoas falam, não, mas eu votei em A e quem se elegeu foi B. Não, você votou no partido, primeiramente, e esse partido conseguiu um determinado número de cadeiras. Aí vamos dar um exemplo. Por exemplo, o partido A, ele conseguiu 7 cadeiras. Você votou nele o suficiente para ele conseguir 7 cadeiras
vocês vão ver quem fizer o módulo com a gente não vai ver hoje, que é mais aprofundado, coeficiente eleitoral e partidário. Que é, grosso modo, o seguinte: você pega o total de votos válidos, vai excluir o branco e nulo, dividir pela quantidade de cadeiras em disputa. Então, a gente tem 10 vagas de vereador. Então, tem 100 mil votos válidos. Então, cada cadeirinha dessa vai equivaler a 10 mil votos. Então, o partido que teve 30 mil votos, o partido enquanto partido, ou seja, todos os votos dados ao candidato daquele partido ou na legenda. Você pode votar na legenda sem votar no candidato. O partido que conseguiu 35 mil votos, ele tem direito a 3 cadeiras, porque o coeficiente eleitoral, grosso modo, é de 10 mil para cada cadeira. Então, assim, ele conseguiu 10 mil, ganhou uma. Conseguiu 20, ganhou 2. E vai fazendo assim. Aí ele fez a bancada dele, né? Aí, feita essa primeira conta, você vai para a segunda, que é pegar da relação daquele partido os mais votados. Aí você vai pegar, ele fez 7 cadeiras, você vai pegar os 7 candidatos mais bem votados daquele partido. Por isso que às vezes entra o 7º colocado de um que tem 10 votos, e às vezes entra um candidato do outro, não entra um candidato do outro que teve 10 mil votos. Porque o partido, enquanto partido, ele só teve 2 cadeiras, por exemplo. O partido B também seriam 10 mil votos, e ele fez 12 mil. O primeiro colocado fez 9 e o segundo 3 mil. O de 9 mil vai entrar, o de 3 mil vai ser suplente. E aí o 7 vai ter 10 votos, por exemplo. Ele vai entrar por 10 votos. Não porque ele teve 10 votos, mas porque o partido dele teve 30 mil. Entendeu? A diferença do sistema é esse. As pessoas não entendem muito isso, porque é complicado, né? Para você explicar aqui, a gente leva 10, 15 minutos e tem que dar dados concretos, porque senão fica muito vago. Porque a gente faz a conta pela bancada e não pela pessoa individualmente. Então você vê, o caso famoso, né, que é o do Enéas. O Enéas fez 2 milhões de votos em São Paulo. Então, ele conseguiu levar 7 pessoas, 8 pessoas. Só que o partido dele, Prona, era só ele. Então, ele teve 2 milhões e o segundo candidato mais votado no partido dele teve 400 votos. Só que o Prona fez 2 milhões de votos. Fez 2 milhões e um pouquinho. E aí, isso que a pessoa confunde, eu votei em A e quem eleito foi B. Não, você votou no partido, aquele partido teve um quantitativo suficiente para ter 3, 4, 5 cadeiras, e essas 5 cadeiras foram distribuídas pelos mais bem votados daquele partido. Por isso que hoje a gente faz coligações, porque tem partidos pequenos que não conseguiriam atingir o número mínimo de vagas, sozinho. Então ele se junta, porque ele conseguiu 1.000 de um partido, 1.000 de outro, 400 de outro, e junto chegou àqueles 10 mil. Só que mesmo assim, só o primeiro daquela coligação vai ser votado. Esse ano ainda teve uma mudança, para quem está estudando já há mais tempo eleitoral, tem que tomar cuidado com isso. A reforma eleitoral de 2015 criou um segundo critério para essa eleição proporcional. Você, além de ter esse coeficiente partidário, eles criaram uma cláusula de desempenho que você tem que ter 10% do coeficiente partidário. Então, vou botar em números, né? O coeficiente eleitoral é 10 mil. Então, para cada vaga, precisa de 10 mil. O partido, o coeficiente partidário, foi 3 mil, por exemplo. 3 mil. O candidato, para fazer a primeira distribuição, ele tem que ter 10% disso aqui. Então, ele tem que ter tido pelo menos 300 votos. Foi uma cláusula de desempenho que foi criada recentemente para tentar evitar esse efeito do Enéas, o efeito Tiririca. Por quê? Dentro do partido, você vai tentar minimizar aqueles candidatos que têm votação inexpressiva. Aí vamos dizer que o partido A teve 4 cadeiras. Só que só 2 candidatos atingiram esses 300 aqui. As outras 2 vagas vão sair e vão para a sobra. Porque como é que é a distribuição dessa Câmara de Vereadores? Primeiro você divide pelo quantitativo de vagas. Você vai pegar 10 vagas e ver quantos partidos atingiram o coeficiente partidário. Aí 11 partidos atingiram. Aí a gente vai ver quem atingiu esses 10%. Aí vamos dizer que 7 partidos conseguiram nessa primeira distribuição. Aí faltaram 3 vagas. Vai deixar ela despreenchida? Não. Ela vai para a sobra. Aí a sobra faz um cálculo que você vai dividir a quantidade de votos que ele teve pela quantidade de votos necessária. Aí você vai achar o cálculo da sobra, né, que é a média. A maior média recebe uma cadeira. Aí você adiciona um valor, é um cálculo super chato de fazer. Você adiciona uma cadeira nesse denominador para fazer uma nova divisão. Aí vai para a segunda sobra.
como já teve um denominador no outro, ele vai diminuir mais ainda a divisão. Aí, normalmente, quando é um partido A e o B, e o A tem muito mais voto, ele vai ficar também com a segunda sobra. Quando não, é o B. Nessa sobra, também tem essa questão dos 10%. Mas se, vamos dizer, não tem mais nenhum candidato com 10%, aí vai todo mundo para o mesmo bolo. Mas a primeira barreira, eles criaram, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal tentando atacar isso também pela questão de ferir o pluripartidarismo. Em medida liminar, o ministro Dias Toffoli não suspendeu a eficácia. Porque o que acontece? A sobra estava errada a literalidade da lei. Ela não mandava acrescentar essa nova cadeira para o novo partido. E aí sempre ficava o divisor igual. E aí sempre o partido A ganhava, porque nunca diminuía a divisão dele. E aí o ministro Dias Toffoli considerou essa parte suspensa para manter a regra antiga da divisão, mas manteve a questão dos 10%. Tá bom? Vou apagar aqui para vocês, para a gente voltar para... Essa sistemática se aplica nas outras proporcionais, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá, gente? Essa sistemática se aplica aos outros cargos proporcionais igualzinho. Deputado federal, deputado estadual, vereador. Ou deputado do Distrito Federal. Vereador, né? Vamos lá. Partindo de baixo para cima, prefeito. O prefeito tem duas situações. Ele pode ser simples ou absoluta, né? Qual é a diferença? Simples é o mais votado ganhou. Então, se eu tive 20% dos votos válidos, eu fui o mais votado, eu vou ser o prefeito. Eu vou ser o governador. Aqui não, porque todos caem na regra do absoluta, né? Que eu vou explicar para vocês mais tarde. Então, a simples normalmente é para prefeito e o que cai muito em prova de pegadinha é senador. Que as pessoas acham que o senador ou é proporcional ou absoluta. Só que senador é simples. Por quê? O mais bem votado para senador ganha. Igualzinho a prefeito com menos de 200 mil eleitores no município. Então aqui o nosso Senado. São 3 senadores, eles se alteram de 2 e 1 vaga por eleição. Eles ficam 8 anos o mandato dele. E eles são por maioria simples. Então o mais bem votado ganha. Independente de ter alcançado 50% ou não da votação que é exigida na maioria absoluta. O que acontece, às vezes a pessoa confunde, é que essa maioria simples, às vezes vai poder acontecer da pessoa ter 50% dos votos. Um prefeito muito bem quisto quer ser reeleito e vai conseguir 60% dos votos. O fato dele ter se eleito com 60% dos votos não significa que aquela eleição seria por maioria simples. Ela foi porque ele atingiu logo no primeiro turno. Ou seja, ele quebrou a barreira da absoluta, não teria lógica ir para a absoluta, porque já no primeiro turno ele provou que ele tinha mais de 50% dos votos válidos. Se ele atingisse 49,9%, ainda que a gente ache que provavelmente ele ainda vai ganhar no segundo turno, ele tem que ir para o segundo turno, porque a lei exige que nos municípios onde tem mais de 200 mil eleitores, tenha segundo turno, caso ninguém atinja a maioria absoluta logo no primeiro turno. Então vamos lá. Aqui, prefeito com mais de 200 mil eleitores, com menos de 200 mil eleitores. E senador. Isso cai muito em prova em relação a senador. E o que cai em prova também em relação ao proporcional é mais questão de português e menos de leito eleitoral, porque eles vão trocando os nomes dos cargos. Ele fala deputado distrital, ele fala membro da Câmara Municipal, ele vai mexendo com as palavras para não falar que é vereador, deputado estadual, deputado federal. Ele vai à Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, ele vai trabalhando com esse jogo de palavras, que aí ele vai botar, a gente vai ver uma questão mais à frente, que ele vai botando uma relação, e aí lá no meio ele vai dizer qual é errado, ele bota um senador da vida, dizendo, serão pelo cargo proporcional, aí ele vai botar o vereador, ou o deputado distrital, que é o que as pessoas às vezes não conhecem muito, né? Que é o deputado do Distrito Federal. Aí a pessoa fica na dúvida assim, acha que é pegadinha, não vê o cargo, mas na verdade ele quer que você marque o senador, porque é a escolha errada. No proporcional tem o deputado estadual, deputado distrital,
Legal? Só isso. Vereador, deputado estadual, deputado distrital. Na absoluta, a gente tem governador, prefeito, com mais de 200 mil, e presidente. Sempre lembrando que os cargos majoritários, eles são sempre acompanhados do vice. Então governador vai para o vice-governador, prefeito vai para o vice-prefeito e presidente vai para o vice-presidente. A chapa no Brasil, ela é única, a chapa majoritária, né? É única e indivisível. O que acontece nisso? O vice-prefeito ou o prefeito, eles fazem prestação de contas juntos, eles fazem campanha junto, eles se elegem junto e perdem juntos. Se um fica indeferido no processo, por exemplo, tem um problema, o candidato a vice-prefeito foi declarado inelegível. Isso atinge a chapa como um todo. Então, ou você consegue provar que ele não está inelegível, ou você tem que substituí-lo, senão a chapa cai como um todo. O prefeito não pode continuar na campanha com problema na chapa do vice. Ele vai continuar enquanto está o processo de julgamento, transitou em julgado e o vice perdeu, ele não vai poder concorrer àquele pleito, ainda que esse julgamento tenha sido feito posterior à eleição, ele vai ganhar a eleição, por exemplo, e vai ter que ser feita uma nova eleição. Porque a chapa é única. Se é conta e risco do partido, não substitui aquela pessoa. Você tem uma decisão da justiça, ele teria 10 dias dessa decisão para substituir a pessoa. E ele opta, não, eu não vou substituir, eu acho que ele está certo, então a gente vai até o final. Se ao final for mantido esse indeferimento, cai a chapa como um todo, ainda que na eleição ele tenha ganho a eleição. Vamos dizer que ele fez 60% dos votos no primeiro turno. E a Justiça Eleitoral vai julgar isso em novembro. Quando chegar em novembro e a Justiça Eleitoral cancelar o registro do vice, cai a chapa como um todo. Tem que fazer nova eleição. Entendeu? Hoje, pelas regras atuais, tem que fazer nova eleição. Antigamente tinha uma alteração em relação a ter 50% dos votos válidos. Foi uma alteração também que teve na mini-reforma. Antigamente era assim, né? Essa regra ainda está sendo atacada no Supremo, mas por enquanto está válida. Você só tinha nova eleição em caso de cassação do registro do eleito se esse eleito tivesse mais de 50% dos votos válidos na eleição. Então, são 100 mil eleitores, 100 mil votos válidos, a pessoa conseguiu 60 mil votos. Foi cassada, tem nova eleição. Se era maioria simples e ele foi eleito com 30 mil votos dos 100 mil, ele foi eleito com 30% dos votos, se ele foi cassado, assumiu o segundo. Mesmo se ele tivesse 10% dos votos válidos. Com a nova regra eleitoral, foi mudado o artigo 224 do Código Eleitoral, foi incluído o parágrafo 3º e o 4º nele, mudou essa regra para falar que qualquer que seja o percentual do eleito, se o eleito for cassado, por decisão da Justiça Eleitoral, teria nova eleição. Essa regra está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. Eu fiz um artigo recentemente sobre isso, eu também entendo que ela é inconstitucional, mas hoje é que está valendo. Então hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, se o Crivella ganhar e ele tiver 60% dos votos válidos e ele for cassado, não é o caso, tá, gente? É um exemplo, porque os processos já estão com o trânsito julgado. Mas vamos dizer que ele viesse a ser cassado, ele tem mais de 50% dos votos, teria uma nova eleição. Teve um único julgado no TSE, que foi da Rosiane, lá no Maranhão, que o TSE mudou a jurisprudência dele e deu posse para o segundo colocado, nesse caso, porque ele entendeu que no segundo turno não se aplicaria essa regra, mas foi um único. Então, a regra fria da lei é que se aplicaria. Mas o TSE, nesse caso lá, com o Jackson Lago foi cassado, ele era candidato do PDT, e assumiu a Rosiane ao invés de fazerem novas eleições. Mas a regra hoje que está posta para concurso é 50% dos votos foi anulada a votação dessa pessoa, nova eleição. 30% foi anulado, nova eleição também. Eleito, foi cassado, indeferido ou anulada a eleição dele, nova eleição é a regra que está hoje na lei. Então vamos voltar lá. Proporcional, presidente no país todo. Isso aqui também cai muito em prova em relação à competência. Pode falar. Não, tá lá. No caso de eleição do presidente,
Pode falar, tô ouvindo. A chapa passado caiu os dois, certo? E no caso da eleição do presidente, tem a história dos 2 anos, os 2 primeiros anos serem eleições diretas e os 2 seguintes serem eleições indiretas. Indireta. Nesse caso, como é que funciona? Volta a ser direta ou não? Vou só repetir para o pessoal de casa, né? A colega está perguntando em relação à eleição direta ou indireta em relação à Constituição, né? Se cai a chapa dos dois, se vai ter eleição direta ou indireta, se foi isso que eu entendi, né? De acordo com o tempo. Então, em relação ao tempo, a lei é bem clara. Primeiro que essa regra só é obrigatória na Constituição para presidente. O Supremo já entendeu que não é de replicação obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas. Então, o governador poderia ter uma regra diferente, ainda que aqui no Rio de Janeiro seja igual. Mas para presidente hoje, se a vacância dos 2 cargos, né, for antes da eleição, for antes dos 2 anos, eleição direta, normal. O Tribunal Superior Eleitoral tem que designar uma eleição de 20 a 40 dias antes, dependendo do motivo. Se a vacância do último cargo, né, porque você pode ter uma vacância, como aconteceu agora, né, uma vacância no primeiro biênio, né, e outra no segundo biênio. O que a Constituição fala no artigo 81 é que é a vacância do último cargo, porque não necessariamente vai acontecer junto. Então, um morreu no primeiro biênio, o outro morreu no segundo. O que conta é da segunda vacância. Então, se a segunda vacância aconteceu no segundo biênio, vai ser eleição direta. Entendeu? Não tem muito claro hoje no Brasil como é que seriam as regras dessa eleição indireta. Por exemplo, indireta, isso. Se a vacância for nos 2 últimos anos, é a eleição indireta. Não tem muito claro como seria. Por exemplo, quem pode ser candidato? É qualquer um? Porque a única regra que tem é quem deu causa à anulação da eleição não pode ser candidato. Mas não fala que se é só os congressistas, se pode ser qualquer um do povo, qual é o prazo de processamento dos feitos eleitorais. Porque você fazer uma nova eleição, ainda que indireta, você tem que ter um prazo de propaganda, ainda que sejam só para os eleitores, que no caso de eleição indireta são os congressistas. É o deputado federal e o senador. Ainda, no caso de presidente, né? Ou seja, você não tem regras claras de como seria feita essa eleição indireta. Se seria por voto aberto, por exemplo, a gente teve recentemente uma decisão do Supremo que obrigou que uma série de votações fossem abertas porque feria alguns princípios constitucionais. Então fica a dúvida, será que em havendo uma eleição indireta no Congresso, o Supremo exigiria que essa votação fosse aberta também? Eu penso que não, que deveria ser sigilosa porque você fere outros princípios constitucionais, até mais graves do que manter o sigilo daquela votação que a adesão do Supremo foi pontual. Mas hoje vai ser de forma indireta, entendeu? Porque aí há a dúvida, qual é o tipo da vacância, né? Porque a Constituição fala em vacância, não fala o motivo. Há doutrinadores que defendem que essa vacância são por questões não eleitorais. Só que isso é minoria na doutrina, entendeu? Seria por morte, seria por renúncia, seria por extradição não, porque o presidente só pode ser brasileiro nato, mas por uma deficiência mental ou por uma condenação criminal com trânsito em julgado, que aí suspenderia os direitos políticos. Havendo essa inabilitação para exercer a presidência, você faria eleição indireta nos 2 anos, entendeu? Independente do motivo. Essa é o que defende a maior doutrina. Tem uma doutrina minoritária que defende que essa eleição direta seria só para questões não eleitorais, entendeu? Há uma discussão em relação a isso. Mais algum? No caso, se acontecesse hoje, na data de hoje, a vacância do cargo do Temer hoje, eu escuto assim, as pessoas manifestando, falando no sentido de que deveriam postular por novas eleições. Isso seria inconstitucional, né? Porque já falta 1 ano para o segundo biênio. Não, a gente está em 2016. Até 31 de dezembro de 2016, a gente está na regra da eleição direta. Isso, até 31 de dezembro. O mandato dela começa primeiro de 2015. Então foi 1º de janeiro de 2015. Então até 31 de dezembro de 2016 a eleição é direta. O que há uma discussão em relação à parte política hoje é essa decisão do Jackson Lago.
porque a aplicação dessa renovação das eleições pelo TSE lá na decisão do Jackson Lago era que não se aplicava no segundo turno. Então, eles não fizeram novas eleições. Eles aplicaram outra regra eleitoral que dava o poder ao segundo. Se acontecesse isso hoje e você aplicasse esse entendimento, quem assumiria seria o Aécio Neves, que foi o segundo colocado na eleição de 2014. Entendeu? Só que foi um caso só. A gente não sabe se o TSE, em um novo caso, vai repetir esse precedente, né? Que não é nenhuma jurisprudência. Foi um caso que teve do Jackson Lago. Mas a letra fria da lei ele não, o segundo turno é uma eleição como outra qualquer. E, pela regra da eleição absoluta, ele tem que ter 50% dos votos. Então, se o eleito for cassado, ele necessariamente tem mais de 50% dos votos se ele for para o segundo turno. Entendeu? Então, teria novas eleições. Mas a gente ainda não tem firmado isso, porque não são muitos casos que acontecem, né? Acontece muito de prefeito, a cassação de prefeito, mas, em regra, não cai nessa situação de 50% dos votos. Vamos ver agora como é que vai se posicionar se mantiver a constitucionalidade desse artigo que fala que é independente. Que aí qual é a nossa ideia, né? Enquanto servidor da Justiça Eleitoral, é que o número de eleições vai aumentar. Porque aqui no Rio de Janeiro, só no ciclo passado, de 2012 a 2014, a 2016, né, nessa eleição municipal, a gente teve pelo menos 3 prefeitos cassados. E aí não foram feitas novas eleições porque eles não tinham atingido os 50% que ela exigia. Então, com a regra nova, a gente teria mais 3 novas eleições. Porque quem foi cassado tinha 30%, tinha 25% dos votos válidos. Entendeu? É o que muda. Mas em relação aos 2 anos, é igualzinho. 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2016. O que acontece é que, como eu falei, a simetria não é obrigatória para quem já está estudando direito constitucional. Então, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica não é obrigatório criar esses prazos. O Supremo já falou, o que não pode as leis orgânicas fazerem e as constituições estaduais é inventar coisas que firam a democracia. Por exemplo, tem leis orgânicas que dizem assim, se a vacância for no último ano, não tem eleição. Quem exerce a prefeitura é o presidente da Câmara de Vereadores. O Supremo já falou que isso não pode. O princípio é da eleição. Você tem que seguir alguns princípios básicos na simetria. Não é obrigatório em relação ao prazo. Então, você vai ter leis orgânicas que falam que a eleição é indireta só no último ano. E daí eu entendo que seja inconstitucional essa mudança. Porque a mudança que veio do Código Eleitoral falou, inclusive para a questão de presidente da República, que se a questão for eleitoral, a eleição vai ser direta nos 3 anos e meio. Então você só teria eleição indireta nos 6 últimos meses do mandato. Por exemplo, vamos pegar essa questão do Temer, né? Se você aplica a regra eleitoral, que está hoje posta, você teria eleição direta até 3 anos e meio, ou seja, até junho de 2018. Você teria eleição direta. Hoje a redação do Código Eleitoral é essa. Só que, para mim, ele fere a Constituição. Porque a Constituição tem regra específica para a vacância de cargo de presidente da República. Entendeu? Por isso que eu acho que o parágrafo 3º e o 4º do Código Eleitoral, que foi introduzido agora recentemente pela Lei 1365, é inconstitucional. Porque os parlamentares não se atentaram a isso. Eles tentaram criar 2 tipos de vacância, aquilo que eu falei que a doutrina minoritária faz. Uma vacância eleitoral e uma vacância não eleitoral. Isso hoje não existe na doutrina brasileira. Entendeu? A vacância é vacância, independente do motivo. Tá bom?